Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, leremos os 20 primeiros versículos deste texto. Enquanto você abre a palavra de Deus, quero lembrar que nós estamos já trabalhando desde do último domingo sobre a fé vitoriosa. Uma série de mensagens bíblicas, uma série de mensagens que vão trazer para cada um de nós um enlevo espiritual e, é claro, também um fortalecimento da fé para cada um de nós. O desejo do nosso coração é que você possa não só aprender a palavra de Deus, não só ser impactado por ela, mas também passar a ter uma vida de prática das Escrituras, pois é isso que a palavra de Deus nos diz. Tiago vai dizer que eu preciso ser um operoso praticante da palavra, não meramente um ouvinte. Então que você, meu irmão, possa de fato ser impactado por essa fé vitoriosa, esta fé que de fato Deus tem colocado no nosso coração através do Espírito Santo. E nós falamos na semana passada que fé é dom de Deus para a salvação daquele que crê. Só pode crer aquele que o Senhor, que o Espírito Santo colocar fé no coração. E é claro que o Senhor coloca fé no coração daqueles que Ele um dia já predestinou, isto é, aqueles que Ele um dia escolheu antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis perante Ele. E diz a palavra que em amor Ele nos predestinou para a adoção de filhos, segundo o beneplácito de sua vontade. Então é muito importante que você possa sim saber um pouco mais sobre esta fé salvadora, esta fé que te habilita a crer em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Vamos ler a palavra de Deus? Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: assentados como os irmãos estão, procederemos à leitura da palavra de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor aplique, meu irmão, minha irmã, esta palavra ao meu e ao seu coração nesta noite. Queridos irmãos e irmãs, quando você vai a algum lugar, por exemplo, a um fórum, quando você precisa comprovar, por exemplo, que você é você,
Em geral, as pessoas pedem um documento chamado documento de identidade. O documento de identidade é aquilo que define você. O documento de identidade é aquilo que mostra quem você é, mostra de quem você é filho, mostra onde você nasceu, mostra o município, o estado que você nasceu, mostra a data em que você nasceu. Então a identidade é um documento super importante. As pessoas, por exemplo, quando vão viajar para o exterior, por exemplo, então elas têm que mostrar lá, além de uma identidade para embarcar no Brasil, mas também o seu passaporte, que também é um documento de identificação. O fato, meus irmãos e irmãs, é que a identidade é algo muito importante. Mas quando nós paramos para pensar sobre identidade, nós também precisamos pensar na nossa identidade como cristãos, como servos e servas do Senhor. Lembra que o apóstolo Paulo disse certa vez assim: olha, quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Sabe, é preciso que as pessoas olhem para nós e possam realmente nos identificar. Mas o que nos identifica, na verdade, é o que nós somos no Senhor, para com Deus. E nós precisamos sim, em todos os lugares que estivermos, as pessoas que nos virem, as pessoas que nos conhecem ou vierem a nos conhecer, possam realmente saber qual é a nossa identidade. E não estou falando que você vai mostrar uma carteirinha de membro de uma igreja X ou Y, porque isso não nos identifica. Mas eu estou falando da verdadeira identidade do crente, aquela que as pessoas olham para nós e podem dizer assim: ali vai um crente. Se algum dia eu for crente, eu quero ser como aquele irmão fulano de tal, eu quero ser como aquela colega de trabalho, porque eu vejo que ela é crente de verdade. E isso é um sinal de que a sua identidade está sendo reconhecida. Sabia que quando você estiver para ir para o céu, você certamente será cobrado? Porque o Senhor nos deu uma identidade. O Senhor nos deu uma identidade, nós precisamos usar essa identidade para onde quer que nós estejamos, as pessoas possam ver em nós de quem eu sou filho. E agora estamos falando de maneira espiritual. Nós somos filhos do Altíssimo. A nossa cidade natal não é aqui, é o céu. Sabe, se você pudesse fazer uma carteira de identidade, escrevendo ali os detalhes, não é? Lembre-se que você vai ter um novo nome. Lembre-se que o Senhor vai te dar uma nova identidade. Você vai ter um novo corpo, um corpo transformado, um corpo glorificado. E então você vai realmente ser novo. Mas quando você tiver a sua nova identidade, essa identidade precisa ser vista. Você precisa mostrar essas credenciais aonde você estiver. Tem muito crente, meus irmãos e irmãs, que tem vergonha de mostrar a sua identidade. Muito cristão por aí afora que não tem conseguido mostrar a sua identidade como crente. Muitas pessoas não têm sido reconhecidas. Mas nesta noite, eu quero lembrar, irmãos e irmãs, que esse texto que nós lemos, nos mostra aqui o apóstolo Paulo, nos fazendo exortações. É claro que primeiramente, exortando a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, estava lá aprisionado em Roma, na sua primeira viagem a Roma, ele preso, e mesmo assim ele escreve esta carta para esses crentes da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja boa. Você vai encontrar João, numa de suas cartas lá em Apocalipse, falando para a igreja de Éfeso. E me chama a atenção o que foi falado para esta carta, para esta igreja lá em Apocalipse. Porque a igreja de Éfeso, lá João diz assim: olha, vocês têm que voltar ao primeiro amor, porque vocês abandonaram o primeiro amor. Lá diz: olha, eu tenho contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. Meus irmãos e irmãs, será que nós também não temos sido como a igreja de Éfeso naquela época? Será que nós também não temos abandonado o primeiro amor? Será que por vezes nós também não temos deixado de ser identificados como verdadeiros salvos em Jesus? Meu irmão e minha irmã, nós precisamos ser identificados aonde quer que estejamos. Não podemos perder este foco de que nós somos cidadãos celestiais, de que nascemos no coração de Deus, na eternidade.
de que nós fomos gerados primeiramente em Deus e depois no ventre de nossa mãe. Então somos cidadãos dos céus. E o apóstolo Paulo, então, escrevendo esta carta aos Efésios, exorta aquele povo a que eles pudessem realmente buscar uma vida de santificação. A palavra de Deus nos garante, irmãos e irmãs, que sem santificação ninguém verá o Senhor. E tem muito crente aí brincando de ser crente. Mas eu quero fazer um alerta muito importante. Certa vez eu vi adesivado em um caminhão, nessas minhas viagens para Cuiabá, uma delas eu vi uma mensagem que nunca mais eu me esqueci, dizendo assim: olha, não brinque de ser crente, porque o diabo, nosso adversário, não brinca de ser diabo. E eu achei aquilo tão impactante e uma realidade tão viva, porque é verdade que o inimigo das nossas almas, ele não dorme, ele não brinca, mas também é verdade que o guarda de Israel nem cochila, amém? O nosso Deus nem cochila, então Ele está todo o tempo nos protegendo, mas Deus, o nosso Pai, tem compromisso com quem se compromete com Ele, com quem se compromete em ter uma verdadeira identidade cristã. Nosso Deus tem compromisso com quem realmente assume a sua identidade. Hoje em dia é muito comum uma expressão que tem sido usada, chamada assim: olha, fulano saiu do armário, assumiu a sua identidade. Já ouviram essa expressão? Com certeza, várias vezes. É claro que diz respeito às coisas não muito boas, não muito agradáveis, mas vamos deixar essas coisas para depois, não é o nosso foco. Mas é preciso que nós, como crentes, saiamos do armário muitas vezes. Tem muito crente achando que é agente secreto de Jesus, sabe? Não mostra a sua identidade. Só que o Senhor não chamou nenhum agente secreto, pelo contrário, nos chamou para sermos testemunhas, nos chamou para sermos embaixadores dEle, para falar em nome dEle, para representar Deus e Jesus aqui na terra. E se eu e você deixarmos de cumprir esse papel, nós estaremos pecando. Nós estaremos pecando. Então o apóstolo Paulo, ele orienta a igreja de Éfeso a que eles pudessem agora mudar de vida, pudessem realmente voltar àquele primeiro amor, para que eles pudessem de verdade reconhecer quem eles eram, reconhecer a verdadeira identidade. E é isso que vamos falar nesta noite. Uma fé vitoriosa define a minha e a sua identidade. Preste muita atenção nisso. Uma fé vitoriosa define a minha identidade. Meu irmão e minha irmã, é preciso pensar nessas coisas. E a primeira coisa que esta fé vitoriosa define na minha identidade é que nós somos filhos amados de Deus. Observe, primeiro versículo Paulo já fala sobre isso. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Você pode imaginar o que é ser um filho amado? Quem tem filho sabe disso, quem é filho sabe disso, e nós todos somos filhos. Eu não sei como foi a sua infância, né? Evidentemente, se você foi uma pessoa que foi amada na infância, porque há pessoas que carregam traumas tremendos, terríveis, né? Porque simplesmente não tiveram, não receberam amor, e consequentemente não conseguem amar. Mas observe, meus irmãos e irmãs, que a nossa vida é uma vida de identidade. A nossa identidade primeira é que nós somos filhos do Senhor. Mas eu quero fazer um parêntese e relembrar o que aconteceu lá no Éden. Nós fomos criados pelo Senhor, criados para vivermos eternamente, criados para viver com o Senhor em perfeita comunhão e harmonia. O Senhor passeava no jardim, conversava com Adão, conversava com Eva, com a sua criação, todos os dias. Mas de repente o homem resolveu rebelar-se contra Deus, e caiu do seu estado original, para agora viver uma vida aprisionado ao pecado, uma vida aprisionada às coisas carnais. E a primeira atitude que o homem tomou quando ele pecou foi esconder-se de Deus. Foi tentar esconder a sua nova identidade, porque o homem tinha uma identidade, filho do Altíssimo, filho de Deus, perfeito, sem pecado,
vivendo para a glória do Senhor. E agora, quando o pecado entra no coração do homem e da mulher, eles então se escondem porque agora eles tinham uma identidade vergonhosa, uma identidade de pecador, uma identidade de alguém que não merecia estar diante do Deus Santo, o Santo dos Santos. Pois bem, e a Bíblia então nos diz que todos por causa dele pecamos, e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas a palavra de Deus também nos diz que no tempo dele, na plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, para que por ele nós pudéssemos de novo sermos reconciliados. Então observe, meus irmãos e irmãs, que éramos filhos lá no Éden, perdemos a identidade de filhos, passamos a ser réprobos, deixamos de ser filhos, e agora Deus resolve fazer o quê? De novo nos resgatar e falar assim: não, eu vou te dar agora um novo nome, um nome que está acima de todo nome. Eu vou dar de novo o meu sobrenome para vocês, eu vou resgatar vocês, eu vou tirar vocês das garras de Satanás, e eu vou trazer vocês para a minha maravilhosa luz. E Deus faz isso. E agora o que Deus faz? Ele de novo, Ele nos torna filhos, mas agora filhos por adoção. Filhos por adoção. E eu acho muito lindo pensar que nós somos filhos por adoção do Senhor. Sabe por quê? Porque o filho por adoção você escolhe. Você escolhe. Quantos aqui tem filhos biológicos? Levanta a mão assim, filhos biológicos. Levanta a mão todo mundo. Quem tem? Isso. Muito bem. Você escolheu cor dos olhos, cor do cabelo, se ia ser bonito, feio, mais ou menos. Se bem que todo pai e mãe acha filho bonito, né? Claro. Não é? Mas você não teve direito à escolha, certo? Então você nasceu, e o crente então mais ainda vai cuidar, vai amar, vai viver para Ele, vai cuidar, vai dedicar a sua vida a Ele. É assim que os pais fazem. Mas o filho por adoção, não. O filho por adoção, você pode ir lá no lugar e falar: não, esse eu não quero não, porque é o olho remelento. Aquele outro eu não quero não, porque tem cabelo pichain. Aquela outra, sabe, você tem o direito de escolha. Lamentavelmente isso acontece nos dias de hoje também. O nosso Deus, Ele nos escolheu e nos adotou, nos deu uma identidade. A fé vitoriosa que nós precisamos vivenciar na nossa vida nos diz que nós somos filhos de Deus, isto é, reafirma a minha identidade. Eu e você somos filhos amados do Senhor. Então, se nós somos filhos, você já pegou seu filho ou sua filha quando era criança, calçando o sapato da mãe, a menina, tentando vestir a roupa do pai? Não é assim as crianças? Tenta vestir lá, ou tenta pegar as ferramentas do pai, e o pai tem que esconder a ferramenta. Por quê? Porque em geral os filhos querem imitar aos pais, não é assim? Pois aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim: sede, pois, o quê? Imitadores de Deus, como filhos amados. O filho que é amado quer imitar o pai, a filha que é amada quer imitar a mãe. É assim mesmo. E nós somos amados do Senhor, essa é a nossa identidade, e nós precisamos sim procurar imitar o nosso Deus. Em seus passos, o que faria Jesus? Pense nisso. Mas não somente esta fé vitoriosa, ela afirma de verdade que eu sou filho, ou que você é filho ou filha de Deus, mas também nos mostra que nós somos cristãos resgatados pelo amor de Deus. Fomos resgatados por um preço, o preço do amor de Deus. Observe: e andar em amor, versículo 2, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Meu irmão e minha irmã, somos cristãos, somos homens e mulheres resgatados por causa do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de que maneira? De tal maneira, né? Que maneira é essa? Eu não sei. Se você descobrir, me avise. De tal maneira, mas dá para ter uma ideia, não dá? Porque ele diz assim: olha, de tal maneira que deu até o seu único filho para morrer por nós. E a palavra de Deus diz que ninguém pode ter maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos.
Jesus nos considera amigos, mas Jesus disse que nós só podemos ser seus amigos se nós fizermos o que Ele nos manda fazer. Você tem feito o que Jesus manda fazer? Você tem sido amigo de Jesus? Lembre-se que a fé vitoriosa, essa fé que vem de Deus, ela de fato reafirma nossa identidade, que de fato nós somos cristãos resgatados por conta de um amor maravilhoso, um amor que nós não podemos mensurar, um amor que não podemos pagar, um amor que não podemos imitar, igual não, mas nós vamos buscar, nós vamos tentar nos aproximar daquilo que Deus requer de cada um de nós. Ah, meu irmão, minha irmã, ao observarmos o tão grande amor de Deus por nós, a Bíblia diz que temos que ficar constrangidos por causa desse amor. Será que você tem ficado constrangido por causa desse amor? Porque o amor de Deus por nós foi um amor abnegado, um amor altruísta, um amor que não mediu esforços para que eu e você pudéssemos de novo estar na sua presença. Então nós podemos observar que, sabe, o tempo todo, mesmo quando nós estávamos desgarrados, longe da presença do Senhor, o tempo todo Deus, Ele pensava em nós, Ele estava querendo investir em nós, Ele estava querendo reatar esse relacionamento conosco, e um dia Ele fez isso, através do seu grande amor para conosco. Cristãos que podemos realmente dizer assim: olha, eu sei que o meu Deus me ama, porque a prova deste amor é que eu hoje fui resgatado, sou nova criatura, tenho uma nova identidade. Mas esta fé, ela não só faz essas coisas, não só me garante que eu sou filho ou filha de Deus, amado de Deus, não só me garante que de fato nós somos cristãos que fomos resgatados por conta do amor maravilhoso do Senhor, mas esta fé vitoriosa também nos mostra, reafirma que nós somos santos, regenerados, e que com isso precisamos ser gratos para a glória de Deus. Irmãos, gratidão é algo que agrada ao Senhor. Mas eu também quero dizer para você que gratidão é algo que agrada a nós também. Não é verdade? Alguém gosta de alguém ingrato? Você ajuda alguém, mesmo que você não faça com a intenção de receber um muito obrigado, é claro. Mas quando você ajuda alguém, esse alguém nem sequer diz assim, ó, valeu, hein? Né? Nossa linguagem hoje, mais popular possível do que isso não tem. Ó, valeu. Às vezes você ajuda alguém, aí hoje em dia nas mensagens de zap, a pessoa bota uma mãozinha. Você escreve um texto enorme, a pessoa bota um joia, sabe? Então é preciso pensar, todos nós gostamos de gratidão, o nosso Deus também gosta de gratidão, o nosso Deus também gosta que você seja agradecido. Observe, meus irmãos, os versos 3 e 4, que vamos ler de novo. Mas a impudicícia, toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer nomeie entre vós, como convém a quem? A santos. Somos santos, eu e você somos santos. Pastor, mas peraí, eu sou pecador? É sim, eu também, mas nós fomos santificados no Senhor. O santo aqui não quer dizer que você não tenha pecado, que não vá pecar. Esse santo aqui quer dizer que você foi escolhido, separado para a glória do Senhor. Mas será, meu irmão, minha irmã, que a sua identidade tem glorificado a Deus? Será que você na sua vida tem conseguido glorificar o Senhor? Diz aqui, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. O que é ação de graça? É gratidão. Gratidão porque o Senhor nos tirou, nos libertou do império das trevas. Gratidão porque Deus nos ama. Gratidão porque o Senhor nos deu uma nova identidade. Gratidão porque agora eu sou filho, filha do Senhor. Nós somos santificados, temos sido santificados através da palavra. Jesus certa vez pediu isso para o Pai, lá na sua oração chamada oração sacerdotal. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meu irmão, minha irmã, que você também possa pedir isso para o Senhor. Deus, me santifica na tua palavra, na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Nós temos sim sido santos, porque o Senhor é santo.
Será, meu irmão, minha irmã, que você tem buscado? Será que de fato esta fé que deve estar no seu coração, esta fé vitoriosa que Deus tem colocado na nossa vida, será que de fato essa fé tem afirmado que você é uma pessoa santa, separada? Será que esta fé tem afirmado que você é uma pessoa grata para a glória do próprio Deus? O apóstolo Paulo certa vez disse: quanto a morrer, morre para Deus; quanto a viver, viva para Deus, porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, isso é maravilhoso. Nós podemos observar como Deus tem cuidado de nós, colocou fé no nosso coração, não é por acaso, é para que você creia e viva por fé, porque o justo vive por fé. O justo vive de fé em fé e de glória em glória. Mas muitos cristãos hoje em dia não têm conseguido saber qual é a sua verdadeira identidade. Você já sabe qual é a sua identidade? Eu quero te dar mais uma coisa importante para você pensar. Esta fé vitoriosa reafirma também na nossa vida, no nosso coração, que nós somos servos fiéis e obedientes. Servos fiéis e obedientes. Você tem sido servo fiel e obediente? Observe comigo os versos 5 e 6, que nós já lemos. Ninguém vos engane com palavras vãs. Primeiro 5, né? Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Meu irmão, minha irmã, nós somos servos e servas do Senhor, mas servos fiéis ao Senhor. Essa deve ser a nossa identidade. Nesta noite, o desejo do meu coração é que o Senhor reafirme hoje no seu coração que você é de fato um servo fiel. Se não tem conseguido ser fiel, e não estou falando de dízimo, tá? Fiel ao Senhor na comunhão, na leitura da palavra, na obra do Senhor, no trato com os irmãos, é fidelidade em todas as áreas da nossa vida cristã. Nós precisamos entender que nós somos servos, ou pelo menos deveríamos ser, servos fiéis e obedientes, porque essa vai ser uma das coisas que vai entrar na frase que o Senhor vai falar para aqueles que forem fiéis. Servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ah, meu irmão, minha irmã, eu quero ouvir essa frase um dia, do Senhor. Mas para isso, você precisa realmente entender que esta fé pode sim reafirmar no seu coração esse desejo de ser fiel ao Senhor, esse desejo de obedecer ao Senhor, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E tem muito crente, irmãos, tem muito crente que infelizmente preferem o sacrifício, preferem andar como se Deus não fosse cobrar nada, preferem viver como se Deus não existisse. Mas, meu irmão e minha irmã, é importante saber que, ainda que você ou qualquer outro não creia que Deus exista, Ele é real, Ele existe, Ele vai cobrar dos seus e Ele vai cobrar dos demais. Agora a Bíblia diz que ao que muito é dado, muito será cobrado. O Senhor vai cobrar de nós, sabe? E nós precisamos sim obedecer a este Deus. Como tem sido a sua vida de obediência ao Senhor? Como tem sido? Tem praticado a palavra? Tem ouvido coisas que agradam ao Senhor apenas? Tem falado coisas que agradam a Deus? Dos seus lábios tem saído palavras que edificam? Será que você tem frequentado lugares que agradam ao Senhor? Porque é isso que é um servo fiel e obediente. É aquele servo que entende que foi separado para Deus e que por isso deve sim fazer aquilo que venha a agradar a Deus em tudo. A minha vida e a sua vida precisa ser uma vida que agrada ao Senhor, porque senão, irmãos, nós estaremos perdendo tempo na igreja muitas vezes. Mas eu não creio que nós estamos aqui perdendo tempo. Sabe por quê? Porque o Senhor tem nos instruído,
O Senhor tem nos abençoado, para que também através desta fé vitoriosa que Deus tem colocado no nosso coração, que nós possamos também reafirmar que nós somos discípulos maduros. Discípulo maduro. Eu acho muito interessante essa parte. Sabe por quê? Porque o discípulo maduro, ele tem discernimento. Observe o versículo 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Irmãos, precisamos entender que nós precisamos a cada momento ser crentes maduros. Tem muito crente que qualquer palavra tira ele da igreja. Qualquer palavra mais dura, o pastor hoje pegou pesado, nossa, o pregador hoje, e hoje o Ministério Louvor, olha, a música falou lá no meu coração, me incomodou demais, vou embora. Sabe, nós precisamos entender que precisamos amadurecer, que precisamos experimentar um crescimento. A palavra de Deus nos manda realmente crescer na graça e no conhecimento do Senhor. A palavra de Deus nos manda irmos a cada dia fazendo com que a nossa salvação ela possa ir sendo desenvolvida. Precisamos desenvolver a nossa salvação, mas é pela fé com Cristo que o crente maduro ele tem discernimento. É pela fé com Cristo que de fato o crente maduro, ele é frutífero em obras. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus nos manda que as nossas obras, elas possam permanecer, o fruto das obras que fazemos, precisa permanecer. Tem muito crente trabalhando por aí, mas os frutos dele, ficam podres muito rapidamente. Mas o Senhor lá em João capítulo 15, versículo 16, vai nos lembrar o quê? Que Ele nos chamou para dar fruto, e fruto que permaneça. Será que você tem dado fruto que permaneça? Porque o cristão maduro, ele frutifica em todas as coisas. Meus irmãos e irmãs, não podemos participar de obras infrutíferas das trevas, é o texto que nós lemos. Não podemos participar das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, antes precisamos expor essas obras à luz. Por quê? Porque tudo que está na luz vem de Deus. Tudo que está na luz vem de Deus. Sabe, não há trevas em Deus. Eu acho muito interessante exemplificar essa questão da luz e das trevas. Se nós apagarmos aqui e ficarmos na escuridão total, você já deve ter visto aí, antes da pandemia, os jogos de futebol, quando as pessoas ficam lá com os celulares, iluminando, principalmente quando acaba a luz no estádio. Aí o povo liga ali os celulares e logo aquilo cria um ambiente de penumbra e se consegue enxergar alguma coisa. A luz, por menor que seja, ela é capaz de banir as trevas. Você, meu irmão e minha irmã, foi chamado para ser luz, para ser sal, sabe? Então, por menor que seja a chama que você acha que você é mais poderoso que as trevas. Por quê? Porque em você habita o Espírito Santo do Senhor. Então o crente maduro, ele é ativo no ministério, sabe, é alguém que trabalha na obra do Senhor. Observe, está escrito aí no versículo 14, diz assim a palavra, olha, pelo que Deus diz, despertas ó tu que dormes, levanta diante dos mortos e Cristo te iluminará. Meu irmão, minha irmã, precisamos ser ativos na obra do Senhor. É preciso que nós trabalhemos enquanto é dia. Jesus falou, olha, trabalhe enquanto é dia, porque vem a noite em que ninguém poderá trabalhar. Jesus estava dizendo, olha, haverá um tempo que não vai adiantar mais fazer nada. Depois que a igreja for arrebatada, depois que o Espírito Santo voltar para o Pai, então não vai adiantar mais pregar o Evangelho, porque não vai mais haver salvação. Então é preciso buscarmos ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo, invocar o Senhor enquanto Ele está perto. O discípulo maduro, ele é sábio também no seu procedimento, tem sabedoria para viver na presença do Senhor, para poder corrigir os erros, para poder ter cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos sim ser discípulos maduros. E por último, esta fé que reafirma a nossa identidade, reafirma que nós precisamos ser sempre cristão consagrado e cheio do Espírito Santo.
Você tem sido um cristão consagrado? Tem sido cheio do Espírito Santo? Se isso não tem acontecido, meu irmão, minha irmã, é só buscar ao Senhor. É só dobrar os seus joelhos. É só clamar. Porque a palavra de Deus nos diz isso, né? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Por isso a palavra de Deus diz assim, olha, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas se deixem encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Ah, meu irmão e minha irmã, eu e você, nós precisamos sim sermos crentes consagrados, crentes cheios do Espírito Santo. Esta é a nossa identidade. Aonde você estiver, você vai mostrar essa identidade, sem precisar tirar da carteira ou do bolso, mas você vai mostrar às pessoas que você é diferente, que você nasceu de novo, que você agora é nova criatura, e que com isso, você é filho ou filha de Deus. Ah, meu irmão, pela fé em Cristo, você já se tornou um filho amado, resgatado pelo Senhor, um santo na presença do Senhor, um servo, um discípulo, um cristão da nova aliança. Nós somos chamados para sermos cristãos em meio a uma geração pecaminosa, pervertida, corrupta, pecadora. Precisamos realmente entender que a nossa identidade é dada por Jesus. O mundo não pode dizer qual é a nossa identidade, mas a nossa identidade vem do Senhor. Por isso eu quero finalizar a minha fala nesta noite, lembrando que está escrito em Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão e minha irmã, saiba que não é o mundo que diz quem nós somos, é o Senhor, e nós somos filhos do Altíssimo. Viva como filho de Deus, mostre a sua identidade, não tenha vergonha de mostrar a sua identidade cristã para ninguém, porque aquele que se envergonhar do Senhor perante os homens, o Senhor se envergonhará dele perante o Pai que está nos céus. Então, se mostre, se revele, para que o Senhor seja glorificado através da sua vida. Amém? Deus te abençoe, Deus nos abençoe a vivermos pela fé, vivemos esta fé vitoriosa em Cristo Jesus.